Mesmo com toda a inteligência artificial, ferramentas avançadas e uma tonelada cada vez maior de dados disponíveis atualmente que a gente tem, muitos afiliados continuam cometendo exatamente os mesmos erros do passado. No relatório mais recente, publicado pela Affiliate World Forum, junto com a STM, chamado O que está funcionando no marketing de afiliados, edição 2026, que traça um quadro desse mercado em 2025, eles destacaram os 5 erros mais comuns que afiliados ainda cometem. E vou te dizer uma coisa, o mais interessante, não são erros técnicos, não são erros na hora de você criar a campanha, são erros estratégicos. Meu nome é Wesley Mendes, seja bem-vindo ao canal da Zion Media. Se você não é inscrito, se inscreva. O nosso assunto principal aqui é tráfego adulto. E se você trabalha com tráfego pago, redes CPAs, marketing de afiliado, vale muito a pena entender esses 5 erros que eu quero discutir com você nesse vídeo aqui. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar esses erros que, independente de você trabalhar com tráfego adulto ou trabalhar com tráfego mainstream, esses erros aqui são comuns. Aqui a gente está falando do marketing de afiliado de uma maneira geral. Eu quero passar por cada um desses 5 erros e eu quero ir mais fundo do que o relatório foi. Que o relatório aponta os erros e faz leves referências a como você resolve isso aí. Eu quero ir mais fundo nessas soluções, nas consequências e no porquê muitos cometem esses erros ainda hoje, né? E claro, o mais importante, como você evita cada um deles. Então vamos começar. Antes de mais nada, olha só, por falar em erros, é um erro enorme se você ainda não tiver no nosso grupo no Telegram. O link está fixado aí no primeiro comentário. Vai lá, o grupo é free, é aberto, você pode entrar, participar, consumir ali o nosso conteúdo e a gente está criando algum conteúdo lá a respeito exatamente desse relatório da Affiliate World, tocando alguns pontos lá, discutindo. Se você ainda não está nesse grupo, é um 6º erro que você está cometendo como afiliado, tá? Então entra no grupo agora, o link está aí no primeiro comentário fixado. Então vamos lá, agora sim, o primeiro erro, depender de apenas uma única fonte de tráfego. Olha, isso acontece demais. Demais, demais, demais. Por exemplo, você é um afiliado que só usa Facebook Ads. Ou você é um afiliado que só usa Google Ads. Ou você é um afiliado que só usa TikTok Ads. Ou até mesmo você já é um afiliado adulto experimentado que só usa o Exoclick, ou só Traffic Factory, ou só Traffic Stars. Sabe qual que é o problema aqui? Essas plataformas, elas mudam as regras o tempo todo. Pode acontecer mudança no algoritmo, aumento da concorrência, aumento do CPC, bloqueio de conta. Se você trabalha com Google Ads, Meta Ads, você sabe bem do que eu estou falando aqui. Restrições de alguns nichos. Se você também trabalha no Meta Ads e também no Google Ads, você sabe bem o que eu estou falando aqui com relação a restrições de nicho. Enfim, você monta toda uma operação e essa operação depende de um único canal. Olha, se você tem uma operação hoje dentro do mercado pago, que ele depende só de um único canal, você está construindo um negócio extremamente frágil. Extremamente frágil. No nosso canal, eu mostro aqui que até mesmo plataformas de tráfego adulto, elas estão mudando as regras. Na virada de 24 para 25, a gente soltou uma série de vídeos aqui falando sobre o DSA, o Digital Service Act, lá da União Europeia. Hoje, se você vai anunciar na União Europeia, para sites como Xvideos, você tem algumas regras específicas. Que se você anuncia no Brasil, você não tem isso. Mas se você anuncia na União Europeia, você tem essas regras. Isso está tudo dentro do nosso canal. Para você conferir. Muda o tempo todo. E olha, não se engane. Não se engane. Para você resolver esse problema e parar de cometer esse erro, é simples demais. Diversifique. Trabalhe com 2 ou 3 fontes de tráfego. Não trabalhe só com uma. Não ponha seus ovos numa cesta só. Teste canais paralelos. Construa redundância. Não dependa de uma única plataforma de tráfego. Não dependa. A gente recebe muitos alunos, né, pessoas que adquirem acesso ao curso Mídia Adulta e vêm de cá exatamente porque cansaram ou da Meta Ads, ou do Google Ads, ou do Bing Ads e vêm para o tráfego adulto. Eu acho que quando você tem que migrar, né, quando você fala, não aguento mais,
Não é que você não aguenta mais. Você está, na verdade, sendo expulso dali. Ó, eu não te quero aqui. Vá caçar outro lugar. Não deixa você chegar nesse ponto de ser expulso pela força da necessidade de uma fonte de tráfego. Diversifique. Mas não precisa diversificar tanto. Não faz sentido você anunciar em 8, 9, 10 plataformas de tráfego ao mesmo tempo se você não tem equipe para gerenciar isso aí. Se você é um exército de um homem só, 2, 3, olha, tá ótimo. Tá ótimo. Aqui, dentro da Zion Media, a gente anuncia umas 8, 9, né? E esse ano a gente já tirou umas, já colocou outras fontes de tráfego, plataformas de tráfego. Mas o nosso carro-chefe é Exoclick, Traffic Factory e Traffic Stars. Ponto. Em quarto lugar, a Push Ads. Mas o nosso foco está nessas três. Nessas três aí a gente tira de letra. É para onde vai a nossa maior parte do budget que a gente anuncia todo mês, vai para essas três. Não fique na mão de uma pessoa só. Tá? Segundo erro, copiar estratégias ao invés de testar as suas. Olha, esse erro, sem dúvida, é o mais comum de todos. Hoje existe muita fonte de informação. Você tem aqui no YouTube, você tem grupos no Telegram, a gente também tem grupo no Telegram. Mas você tem, fora isso, você tem fóruns. Eu recomendo para você o Affiliate Word Forum, STM, é o melhor do mundo. Você tem cursos, os mais variados cursos, mas existe um problema nisso aí. Quando uma estratégia, seja ela de quem for, vira conteúdo público, isso é porque, normalmente, ela já perdeu muito da performance. A gente compartilha com os nossos alunos, o ano passado a gente teve 1, 2, 3 casos assim, que a gente estava testando alguma coisa ali na aula e tal, e apareceu um negócio bom e a gente aumentou isso aí para outras plataformas de tráfego. Inclusive, quem é aluno e está lá no grupo de networking, eu fiz questão de compartilhar os resultados que a gente teve lá com a oferta X-Scams. E muita gente tirou dúvida, a gente trocou ideia, enfim. Mas você não sabe quando você vai acertar. Tá? Você não sabe. E você pode ter certeza, se eu soubesse isso aí, das duas, ou eu não venderia para ninguém, ou eu venderia muito caro. Então, o que eu faço? Qual que é a nossa proposta aqui no canal? Te ensinar a testar, para você ter um testador de mercado. Porque quando você pensa bem na situação, numa estratégia que de repente foi publicada em determinado lugar, o YouTube é bom disso. O YouTube tem esses caçadores de tesouro. Olha, tem uma estratégia aqui e tal. Seja estratégia para você conseguir inscritos, likes, vender 5 mil por mês na primeira semana. Olha só, quem não quer, até eu quero. Enfim, trabalhar com os mais diversos nisso. Geralmente, eu vou bater a real para você. Bater a real para você. Quando todo mundo copia, quando todo mundo usa os mesmos criativos, quando todo mundo usa as mesmas landing pages, qual que é o resultado disso na plataforma de tráfego? O CPM sobe, o CTR cai e o pior, o ROI desaparece. Para você ter a mentalidade correta, para você ser um afiliado profissional, você precisa pensar como um testador de mercado. Testar novos ângulos de copy, novos funis, novas segmentações, novos formatos de anúncios. Põe na sua cabecinha. Quem apenas copia sempre chega atrasado. Você não pode se amarrar numa estrutura que de repente só vai te puxar para baixo. Não vai funcionar. Se amarra em algo que vai te levar para frente. Entenda a metodologia, entende o background daquilo ali. Como eu crio uma estratégia, como eu testo. Tá? E por falar em teste, eu sempre falo isso para todo mundo, seja para cliente, seja para alunos. Olha, teste tudo. Teste criativos, teste landing page, teste tudo. Tudo, tudo, tudo. Só tem duas coisas na vida. Olha só tem duas coisas na vida que eu não recomendo que você ponha em teste. Que é isso aqui. Nunca teste seu próprio prestígio e a coragem alheia. Isso aqui jamais. Porque se você pôr isso aqui em teste, você pode se dar muito mal. Isso aqui não tem nada a ver com campanha, mas eu gosto de passar gosto de deixar essa frase aqui
Já falei isso com alguns alunos, que dizem, tá, então eu vou testar tudo. Eu sempre brinco, olha, só tem duas coisas que você não pode testar, seu próprio prestígio e a coragem alheia, que geralmente você se dá mal, tá? Agora, de resto, seja um testador de mercado. Pense como um testador de mercado. Vamos lá, terceiro erro, ignorar rastreamento. Você não saber para onde estão indo as suas campanhas, se elas estão saindo ou indo em direção ao precipício, é um dos erros mais graves. Isso acontece muito com o iniciante. Eles rodam campanhas sem saber qual criativo converte mais, qual landing page converte mais, qual zona converte mais, qual país converte melhor. Sem rastreamento, você não consegue otimizar, cortar fontes ruins. De repente, é uma source ou um ad spot ruim. Você não consegue. Se você não consegue rastrear, você não consegue fazer isso. E principalmente você não consegue escalar campanha se você não tem dados precisos sobre o que está acontecendo com a sua campanha, para onde ela está indo. De repente, olha, o negócio está tão mal aqui que eu vou pausar. Só está dando prejuízo. Todos os pontos de análise, todas as parciais estão ruins. Eu vou cair fora disso aqui. Só que para você ter segurança de que você está caindo fora no momento certo, além de uma estratégia, além de você ter uma estratégia, essa estratégia ela tem que estar ancorada num bom rastreamento. Você ignorar rastreamento é um tiro no pé. Como que você resolve isso? Olha, tem várias soluções de rastreamento. Tem trackers como RedTrack e Avalon, tem postback, tem parâmetros que você pode colocar no seu link ali na campanha. Tem o lance de você rastrear eventos lá pelo GA4, desde que você faça as configurações certinhas. Você só não pode não fazer nada, tá? E se você anuncia em redes como Exoclick, Traffic Factory, Traffic Stars, eu ainda coloco aqui Push House, é essencial você rastrear zonas, sites, campanhas e criativos, pelo menos. Pelo menos, se você trabalha nessas redes, é o mínimo que você tem que rastrear, é isso. E claro, aqui em redes de tráfego adulto. Por que eu falo que em rede de tráfego adulto você tem que rastrear muito mais? Você tem muito tráfego. De repente, aquele criativo que está com CTR alto lá, ele está mentindo para você. Ele atrai muito clique, mas muito clique ruim. É um clique que não converte. É um clique que clica ali e vaza do seu funil. Você não quer isso. Ninguém quer um criativo desse na campanha. Então você tem que rastrear, olha só. Esse criativo aqui está com CTR ótimo. Porém, não está atraindo um público legal. Infelizmente, você vai ter que ir lá e pausar o seu melhor criativo. Faz parte, faz parte. E veja só isso aqui, ó. Esse é um dado que é meio popular até no mercado. 10% das zonas de qualquer plataforma de tráfego, elas vão ser responsáveis por 90% das conversões. Ou seja, vou repetir para você, 10% das zonas por exemplo, dentro do desktop no Xvideos 900, o formato banner 900 por 150 é uma zona. O NTVA 300 por 250 é uma zona. O NTVA-B 300 por 250 também é uma zona. O vídeo pre-roll desktop é uma zona. Mobile é uma zona. São Zone IDs. E aí cada plataforma muda, né? Algumas chamam de Zone ID, outras chamam de Ad Spot, outras chamam de Source. A Push House chama de Source. O importante é que você tem que saber onde que a sua campanha está performando bem, independente do nome que eles vão dar para ela. E 10% dessas zonas geram 90% das conversões. Ou seja, a gente tem 90% das zonas gerando os outros 10% de conversões. Você precisa identificar esses 90% ruim o mais rápido possível. Não que toda campanha vai ter um tráfego que é 90% ruim, mas você não pode deixar a sua campanha ali, vou ver o que dá, vou ver o que dá. Não vai dar nada. Se você não estiver rastreando, se você não estiver otimizando, tá? Mas, repito, para você otimizar, você precisa rastrear. Quarto erro, escalar tarde demais. Esse ponto é um ponto interessante, muito interessante. Por quê? Isso acontece quando o afiliado encontra uma campanha lucrativa, ou pelo menos com sinais de que é lucrativa, mas fica com medo de aumentar o orçamento. Esse talvez dos 5 erros estratégicos seja aquele mais difícil para quem está começando, tá? Porque quando você está começando, independente da plataforma de tráfego, tá? Você ainda não tem aquele feeling de dizer assim, olha, eu já cheguei
num patamar de ter mais segurança para acertar. Olha, não tem fórmula mágica que vai te ajudar a acertar qual campanha é lucrativa e qual que vale a pena escalar. Não tem fórmula, você vai ter que ver ali, tá? Você vai ter que tirar suas próprias conclusões baseado no seu rastreamento, baseado nas conversões, baseado nos dados que você tem, para ver se aquilo ali tem potencial ou não. Para um afiliado mais experiente, isso aí se torna mais fácil. Mas, de letra, ninguém tira isso aí, tá? Ninguém tira isso. A gente tá. Olha, eu trabalho com tráfego adulto há uns 13, 14 anos. Até hoje, eu ainda invisto orçamento em campanhas que tinham tudo para ser lucrativas e não foram. Mas, com o tempo, você percebe que você pecar por omissão é pior do que você pecar por excesso. Se eu tenho um feeling de que aquilo ali vai dar bom, vou com a cara e com a coragem. Se deu mal, beleza. Mas eu sei que a hora que eu acertar, eu vou acertar e vou fazer um golaço que vai trazer toda aquela grana de volta para mim. Então não fique com medo, mas não fique com medo de chutar o gol. Mas enxergue onde está o gol. Não vai chutar de qualquer jeito que você vai mandar a sua bola para fora do estádio e o prejuízo vai ser seu. Então assim, enquanto outros afiliados estão ali de repente encontram a mesma oferta, enquanto você, naquela de medo, né? Nossa, será que eu faço, será que eu não faço? O que acontece? Outros afiliados encontram a mesma oferta, aí a concorrência aumenta, aí o CPM sobe, e quando você decide escalar a oportunidade, já passou. Tenha a atitude seguinte: quando uma campanha mostrar para você sinais de lucro, sinais claros de lucro, e são sinais, não é certeza, faça o seguinte: escale de forma gradual. Aumente gradualmente o seu orçamento, crie novas campanhas, de repente em outra plataforma de tráfego para ver, teste novas segmentações. Isso, galera, é porque no marketing de afiliados, a grande maioria das oportunidades, elas são temporárias. O que está bem hoje, semana que vem pode estar uma completa merda. Tem muitas ofertas no mercado, ninguém vai fazer. Olha, eu falo com muitos alunos todo mês. Eu nunca vi um aluno traçar uma estratégia idêntica igual outro aluno. Cada um pensa diferente. E quando a gente vai naquele erro lá de você copiar a estratégia dos outros, você está meio que dizendo para si mesmo, olha, eu não sei nada, nada, nada. E tô com preguiça de pensar, eu tô com preguiça de criar uma estratégia. Vou fazer o que esse cara está fazendo. Olha, na maioria das vezes não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. A gente tem estratégias dentro do curso Mídia Adulta. A gente tem estratégias que a gente expõe para você aqui dentro do canal do YouTube, mas não é para você pegar aquilo ali e replicar. Você é livre para fazer isso e faz se você quiser. Mas a ideia é te convidar a pensar. Já teve alunos que pegaram aquela estratégia lá do curso, fizeram um pequeno ajuste nela e tiveram um resultado melhor que a gente. É pensar, é criar estratégia. E você ter esse feeling, né? Esse feeling de, olha, agora vale a pena escalar, tá? Porque muitas vezes a gente escala uma oferta, não é quando ela está convertendo igual água, não. Se você tiver um bom rastreamento de dados, os próprios dados, antes mesmo das conversões entrarem, elas vão começar a mostrar para você que, olha, isso aqui tem potencial. Isso aqui dá jogo. Invista. Você tem que ter o feeling para identificar isso aí, só a experiência, né? Com o tempo, com os anos, com as campanhas, você vai adquirir essa experiência. Se você for esperto para estudar e não desistir. Esses dois pontos aí são essenciais. Quinto erro, olha, na boa. Esse sem dúvida é o erro mais estratégico, não construir nada a longo prazo. A maioria dos afiliados que eu conheço, eles vivem apenas de campanhas. Ou seja, eles criam anúncios, geram vendas, recebem comissões, mas não constrói nenhum ativo. Nada, nada, zero. O que é um ativo, Wesley? Para o marketing, olha, na minha concepção, é você ter uma lista, seja de e-mails, de WhatsApp, de grupo, você tem um grupo com seus clientes, você tem uma comunidade ali, numa escala mais elevada, você
ter uma marca própria, né? Você construir uma marca na cabeça desses seus clientes. Eu vejo alunos que vêm lá do Facebook. Não, eu já anunciei, anunciei aí uns 5 anos no Facebook, estou anunciando, já tive um faturamento bom, já vim encapsulado pra caramba lá, tal, tal, tal. Perguntando, legal, mas o que a gente pode fazer por você? Não, é que agora ó, minhas campanhas caem no Facebook lá, eu não vendo mais nada. Eu fico de cara e falo, cacetada, a pessoa vendeu tanto, ela nunca se deu o trabalho de construir uma lista desses clientes. Não tem ativo nenhum. Quando você constrói uma lista com os clientes que você vende, mesmo que você seja como afiliado, aqui na Zymo Media a gente não promove oferta nenhuma se o produtor não nos liberar os dados de quem está comprando. Eu estou pagando por tráfego. Ele vende o produto, mas o cliente é meu. E eu não quero vender só uma vez para ele. Muitas vezes a primeira venda que eu faço para ele vai me dar uma margem muito pequena. Eu preciso vender de novo e de novo e de novo. Eu preciso estar na cabeça desse cliente para quando ele tiver, por exemplo, num site ver um anúncio, ele não vai clicar, ele vai tirar uma foto e mandar para mim. Para perguntar, olha, vocês vendem isso aqui? E isso é o que mais acontece. A gente tem um departamento na Zion só para tratar dessa galera. Tá? A gente tem alguns clientes aqui que compram da gente há 5, 6 anos. Eles veem as coisas mais loucas na internet e tira a foto e manda para a nossa equipe de venda. Ah, vocês têm isso aqui. Vocês vendem isso aqui. A gente vai atrás, vê onde, quem está vendendo isso, qual plataforma de afiliado, tá? A gente vai atrás, a gente dá um jeito. E quando a gente não conhece, a gente simplesmente fala, olha, dessa vez a gente não pode te atender aí, porque realmente é um produto exclusivo dessa pessoa e tal, desse vendedor, dessa empresa, enfim. Mas por quê? Como que a gente construiu isso aí? Desde o momento que a pessoa, desde o momento que a gente faz uma campanha no Brasil e a pessoa compra através da gente, ela vem para a nossa lista e a gente não tem um robô para falar com essas pessoas. A gente tem pessoas para falar com pessoas. Olha, legal, eu vi que você fez sua compra aqui, você tem alguma dúvida, tal. Assim que o código de rastreamento sair, a gente vai te mandar por aqui. Olha, o dia que o produto chegar, tira uma foto e manda pra gente. Manda pra gente ver se o produto chegou belezinha, chegou bem embalado, uma embalagem discreta. Enfim, cara, isso gera um sentimento lá no seu cliente que você não é, ele não é só mais um para você. Ele é o cara. Ele é o cara, você dá um tratamento especial para ele. Cara, ele vai lembrar de você. E outra. Aí você, beleza, você constrói a lista, mas eu nunca faço nada com essa lista. Não, eu construo a lista aqui e espero eles entrarem em contato comigo. Porra, faz isso não. Tráfego hoje já é caro. Construa um ativo. Tráfego pago é um ativo alugado. Se você não constrói nada, como lista, comunidade com seus clientes, se você não constrói relacionamento com seus clientes, você vai estar sempre brigando por tráfego, você sempre vai estar brigando por um ativo que nunca é seu, é sempre alugado. E agora pensa, se a conta cai, se a sua conta de anúncio cai, ou a campanha para de funcionar, o que acontece? Sua receita simplesmente desaparece. Mas quando você constrói ativos, audiência, lista, uma marca, acabou, meu amigo, acabou, minha amiga. Você começa a ter tráfego próprio, não mais tráfego alugado. Você não vai pagar mais para essas pessoas. Crie listas, crie comunidades com seus clientes, trate eles. Não põe robô para atender seus clientes, não. Gente, hoje você contrata com esse negócio de home office, você contrata uma pessoa educada, gentil, atenciosa, que vai ali da casinha dele ou dela, atender aqueles clientes na maior paciência do mundo. Não vai com essa de robô, não, tá? As pessoas sabem hoje quando elas estão falando com um robô e quando não. E não tem nada melhor do que você ser atendido por uma pessoa. É ou não é? Você quer tirar a prova? Liga agora para sua operadora de celular, só para ver se, e marca no relógio quanto tempo você vai demorar para falar com uma pessoa. Você acha que eles estão interessados em ter um relacionamento mais próximo com você? Esquece. Isso é coisa de comercial. Você não pode tratar seus clientes como as operadoras de telefonia te tratam. As operadoras de telefonia, nós, infelizmente, não vivemos sem elas. Agora, os nossos clientes, sim, eles podem viver sem a gente. E eu não quero eles vivendo sem a Zion. Esses são os recados que eu tinha para você. Volta, assiste esse vídeo para você aprender não só quais são os erros, mas você como contornar cada um deles e por que cada um deles impacta demais o seu negócio.
De repente você vai perceber que, olha, eu não sabia, mas eu estou cometendo esse erro aqui. Joia. Nós brigamos diariamente para não cair nesses erros que são como abismos, tá? Se você tira a sua atenção, de repente você está quase caindo dentro de um deles. Fica a dica. Construa audiência, construa listas, construa a sua marca. Não viva a vida toda de um ativo alugado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, comente abaixo. Grande abraço para você e até o próximo.